budismo é algo que as pessoas muitas vezes estranham. Pelo menos a forma original que o Buda ensinava, às vezes não vai muito de acordo com aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, né? A ponto de algumas pessoas inventarem budismo novo, né, que é mais compatível com aquilo que as pessoas gostam de ouvir, né? Mas o Buda não tinha muito preocupação no que é que as pessoas gostam de ouvir ou não. Ele tinha mais preocupação em dizer a verdade, né? E também expor a verdade de forma que as pessoas pudessem utilizar aquilo de maneira segura para alcançar a libertação, né? A mesma libertação que ele alcançou, ele almejava que as demais pessoas tivessem a mesma experiência que ele, né? Então, quando ele ensinava de maneira estratégica, né? Ele tinha estratégia em ensinar. Não ensinava à toa, não ensinava sem pensar antes, sem, né? Por exemplo, alguns ensinamentos são verdadeiros, mas não duram. Se você não expor bem as ideias, aquilo gera confusão e dá espaço para as pessoas distorcerem o que você disse. E aí, aquele ensinamento não perdura durante muito tempo. Pode perdurar 1 ou 2 gerações, mas é a terceira geração que ele já se distorce completamente. Dá espaço para as pessoas utilizarem mal aquele ensinamento, né? Por exemplo, algumas religiões dão espaço para as pessoas utilizarem aquele ensinamento para agredir os outros. O budismo é muito difícil você conseguir fazer isso. Ele teve total cuidado, né, em não deixar nenhum ponto, nenhum local onde esse tipo de atitude pudesse se estabelecer, né? Você pegar os ensinamentos do Buda originais, né, não tem aonde você achar local para justificar, agredir qualquer pessoa que seja. Mas então ele tinha estratégia, né, em expor o Dharma. E aí, curiosamente, né, quando algumas pessoas vêm, né, ouvir os ensinamentos do Buda, ele fala as 4 nobres verdades, né? As 4 nobres verdades, deve ser uma coisa muito bonita, deve ser a verdade do amor universal, da beleza do universo. Não, as 4 nobres verdades são a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. E caramba, né? Não era bem a verdade que eu estava esperando. Eu estava esperando algo colorido, agradável, do amor universal, da união de Deus, do paraíso celestial. Não, é verdade do sofrimento. Essa é a nobre verdade do que o Buda expõe. Aí ele fala, então, ele tem justamente os 3 Devadutas. Os Devadutas significa os mensageiros divinos. Nossa, deve ser bonito, né? Os mensageiros divinos devem trazer a mensagem do amor, a mensagem da fraternidade entre os seres humanos. Não, os mensageiros divinos são doença, velhice e morte. São os mensageiros divinos do Buda. Então as pessoas, e assim, e muitos outros ensinamentos assim, né? Quando os monges se ordenam, né? Primeira coisa, o primeiro objeto de meditação que é dado a eles é contemplar o corpo, né? Contemplar a pele, os dentes, as unhas, o cabelo, os pelos do corpo, né? Contemplar, enxergar eles como não atraentes, né? Quebrar a ilusão de beleza no corpo. Uma prática muito comum, né, entre os monges é contemplar a morte, né, ir até cemitérios e assistir a autópsia, né, enxergar o aspecto desagradável do corpo, uma contemplação que o Buda encorajava, elogiava. Então as pessoas olham isso e falam, meu Deus, esse negócio de budismo é uma coisa tão deprimente, uma coisa tão negativa, só fala de sofrimento, só fala de velhice, de morte. Mas isso tem uma razão para isso. E a razão para isso é muito semelhante à razão pela qual, quando você vai pegar uma cobra, você pega ela pela cabeça, né? Você não pega a cobra pelo rabo. Pegar a cobra pelo rabo, ela vira e te pica. O jeito certo de pegar a cobra é pela cabeça. Você pega no pescoço dela. Apesar da cabeça ser assustadora, né? A cabeça tem dente, né? Tem aqueles olhos
assustador, ele tem a presa, a língua. O veneno está na cabeça. Mas, por incrível que pareça, por mais assustador que seja, é ali o local seguro para segurar a cobra. O rabo não tem nada, né? O rabo é lisinho, não tem nenhuma ameaça, não tem nada que te machuque ali, né? Aí a pessoa não tem pensamento, não tem profundidade de pensamento. Ah, já sei, eu vou pegar no rabo. O rabo é seguro. A cabeça é onde está o perigo. Ela pega no rabo da cobra, só que a cobra vira e pica você, né? Cobra, o jeito certo de pegar a cobra é na cabeça. Você pega no pescoço, segura firme. Esse é o jeito seguro de fazer isso. Com relação à verdade, né, da existência, da que a gente chama de samsara, né? A verdade da existência dos seres humanos, de todos os seres, né? O jeito certo de pegar essa verdade é pela cabeça, pelo sofrimento. É ali que você pega com segurança. Se tentar pegar essa verdade pelo lado do prazer, da felicidade, da alegria, aquilo te seduz, aquilo te deixa você iludido, faz você enxergar as coisas de maneira distorcida. Se você pegar pelo sofrimento, ali é seguro. Ninguém gosta de sofrimento. Não tem perigo de ilusão. Não tem perigo de sedução. Não tem perigo de negligência, né? Se você foca a sua atenção no sofrimento, uma das características que vai acontecer, você vai estar sempre atento, cuidadoso, com um senso de urgência, né? Ciente do sofrimento e das consequências, né? Quando a gente fala em velhice, doença e morte, né? Quais são as consequências disso? O que quer dizer isso? O que significa, né, dizer que são mensageiros divinos? Né? Que mensagem que é essa? Quando a pessoa entende isso, então ela fica sempre alerta, ela não fica negligente, né? Ela fica atenta, não se deixa enganar. Então é um local seguro, né? Não tem perigo, não tem muitos perigos, né? Tem mesmo a cabeça de cobra, você pegar a cabeça da cobra pegar frouxo ou pegar de mau jeito, você também toma picada também, né? Então é mais seguro, não é 100% seguro, né? É mais seguro. Com relação ao sofrimento também é assim, né? Algumas pessoas podem pegar mal, né? Podem pegar e ficar deprimidas, ficarem desanimadas, né? Mas isso porque pegaram mal, não pegaram direito, né? Se pegar direito, né, a pessoa fazer bem feito, né? Ela pega e fica firme, né? Ela pega e fica firme, ela não fica vacilando, ela não fica fraquejando, não fica perdendo tempo e não é seduzida pelo samsara, não é seduzida pela vaidade, pelas diversões do mundo, pelas ilusões do mundo. Porque o que acontece é quando a pessoa começa a fazer progresso com a prática espiritual, a, a mente dela fica bastante agradável. Então, se ela não tiver cuidado, ela fica negligente, fica vaidosa, né? Fica achando, eu tenho algo especial, eu sou melhor que as demais pessoas. As demais pessoas não têm isso que eu possuo, né? Então, abre muito espaço para vaidade, abre muito espaço para negligência. Tá bom já assim, eu estou satisfeito. Eu estou feliz, estou contente, não preciso de mais nada. Então, ela não progride, ela fica empacada ali, né? Então, quando você pega esse assunto pela verdade do sofrimento, isso equilibra a mente, né? Principalmente com relação principalmente quando a pessoa começa a fazer progresso, né? Com a prática de meditação, com a prática espiritual, é aí que fica mais evidente, né, a utilidade de tudo isso, né? E não só isso, né? Tem muitos outros, sabe, tem histórias assim bastante claras. Você pegar a biografia dos mestres da tradição da Tailândia, né? Todos eles, né? Tem muitas histórias assim, né? Tem, por exemplo, eu sei de um monge que ele vinha praticando meditação há um bom tempo. Aí, um certo dia, ele sentou em meditação e teve uma visão, né? Teve uma experiência, né? Ele se encontrou assim, num paraíso celestial. Aí, ele estava sentado assim, olhou do lado e tinha uma moça, né? Aí, quando ele olhou para aquela moça, ele sabia, né? É um conhecimento assim automático, né? Essa aqui era a minha parceira, né? No passado, né? Aí foi aquela sensação de amor, de amizade, que saudade de você, aquela coisa toda.
E aí ele saiu daquela meditação, né? Aquele samadhi acabou, ele voltou para si, né? Falou, não, 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 eu quero voltar lá. Eu quero morrer, eu quero voltar para lá, aqui, não quero ficar aqui, não, lá é tão melhor lá. Mas aí, né, tendo já trabalhado esses ensinamentos, ele conseguiu pensar, né? Demorou um pouco, né? Ficou alguns dias ainda com aquela mente obcecada. Meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que voltar para lá, né? Mas aí ele conseguiu, depois de um dia ou dois, conseguiu lembrar, não, peraí, se eu estava lá e eu caí aqui, significa que aquilo também é impermanente. Aquilo não dura, né? Por mais prazeroso que aquilo seja, não é permanente, né? Então, no final, volta ao mesmo sofrimento de antes. Não adianta você querer se apegar ali, você não tem como suster aquilo, aquilo é impermanente, né? Ninguém consegue segurar o paraíso ele vai e segue em frente, né? E as pessoas também, né, continuam seguindo o seu caminho de acordo com o seu karma, né? O karma não dura para sempre, mesmo o bom karma não é para sempre. Então a pessoa ainda conseguiu, né, depois de um tempo, demorou, mas conseguiu acordar. Eu falei, meu, o que que é isso? Não, eu não virei monge para isso. Porque isso também está nos sutras, né? O Buda alertava isso, né? Era visto com desdém, né? Desde aquela época era visto com desdém uma pessoa virar monge em busca de nascimento em paraísos celestiais, né? Você vira monge, então faz parte da cerimônia de ordenação, né? Você vira monge para alcançar nirvana. Nirvana é o objetivo, né? Uma pessoa que tornou-se monge porque quer nascer no paraíso é uma coisa assim, é olhado com desdém, isso é uma pessoa desonesta, né? Não é algo, não é algo elogiável, né? Algo vergonhoso para um monge agir dessa maneira, né? Então, você tendo isso em vista, você tendo, né, sabe, da verdade da impermanência, do sofrimento, tendo essa questão, né, você lembra dos ensinamentos do Buda, você lembra dos exemplos, né, do passado, né? E também, né, coincidentemente, esse monge já tinha experienciado estados pacíficos da mente, né, que são extremamente prazerosos, né? E aí ele conseguiu pensar ainda, né, por mais agradável que isso seja, não é tão bom quanto aquilo, né? Aqueles estados profundos de concentração é muito mais agradável do que isso, né? Apesar de que isso seja agradável, não compara com aquilo, né? E se aquilo ainda é algo grosseiro, né? Sabendo a teoria do budismo, né? Você sabe que aqueles estados de concentração profundos ainda não são a libertação, ainda não é nirvana. E o Buda dizia que nirvana é a felicidade suprema, né? Nibbana Paramahansukham. Nibbana é a felicidade mais excelente, é o ápice da felicidade, né? Então, mesmo sabendo isso, isso aqui é algo grosseiro, né? Por mais prazeroso que isso seja, não chega nem aos pés daquilo. E aquilo ainda assim não é Nibbana. Meu Deus, como bom será que deve ser tal de Nibbana? Então, esse tipo de coisa, né? Você tem um ponto de referência, né? Essas coisas, elas têm um motivo pelo qual elas são expostas assim. Esse tipo de coisa, você pensa, ninguém consegue adivinhar isso, né? É quando você começa a praticar, as coisas começam a acontecer, aí você vê esses ensinamentos vindo à tona e salvando a sua pele, aí você, entendi. Entendi porque que o Buda falava, né? A verdade do sofrimento, a verdade da causa do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento, a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Agora entendi o que ele estava falando. Mesmo quando ele fala nas três características, né? Que se dá três características para o mundo. O mundo tem muito mais do que três características. Então, você vai falar em três características, você precisa escolher quais três características você vai destacar no mundo. As três características que o Buda decide destacar são a impermanência, o sofrimento e o não eu, né? A ausência de eu, né? A ilusão de um eu, né? Em vez de destacar a felicidade, a alegria, o amor fraternal, ele fala impermanência, sofrimento, não eu. São as três características que o Buda destaca. Você tem uma razão para isso, né? Se a pessoa que não pratica budismo, a pessoa que está só olhando o livro, vendo o filme no YouTube, talvez não tenha apelo nenhum para essa pessoa. Mas a pessoa que trilha esse caminho é vital, esse tipo de coisa que salva a sua pele, sabe? É que nem, sei lá, você dá um, como é que chama? Uma mochila, né, de água. A água é pesada, você coloca mais um monte de garrafa de água dentro da mochila, é pesado, né? Muito pesado.
Aí você fala, toma, leva essa mochila contigo, né? Eu não quero levar, isso é pesado pra caramba. Eu não gosto de água, eu gosto de Coca-Cola, eu gosto de suco de limão, eu não quero beber água. Água não tem graça, né? Mas quando você começa a caminhar e começa a atravessar o deserto, você fala, tá, entendi porque ele mandou levar água. Agora, se a pessoa é preguiçosa, infantil, fala, não vou levar isso aqui não, um peso desgraçado, eu vou levar isso aqui. Eu chego lá, eu compro um Coca-Cola, eu compro um Guaraná ali no bar. Chega no bar, só que você não sabia que não tem bar lá. Você vai atravessar um deserto, não tem bar. Então, não dá para você explicar tudo para as pessoas, sabe? Quem tem insight, tem confiança, né? Tem humildade, pega os ensinamentos e segue em frente. Chegam lá na frente, a pessoa descobre por que que o Buda falava dessa maneira, né? Se a pessoa é arrogante, vaidosa, fala, não, eu não gosto disso, eu quero de outro jeito, eu quero que seja bonitinho, eu quero que seja colorido, eu quero que fale sobre isso, eu quero que fale sobre aquilo. Como se ela soubesse, né, o que que é de fato necessário ou não, né? Uma pessoa que nunca trilhou esse caminho, né? Mas quando o lance do Buda, né, o que destaca o Buda é o fato que ele trilhou o caminho. Ele não inventou isso. Ele não sentou ali e imaginou como será o caminho. Ele não recebeu uma revelação divina. Não foi Deus que chegou para o Buda e falou: olha, esse é o caminho para a iluminação. Ele não ouviu falar. Ele não inventou sozinho. Ele não leu em livro. Ele andou. Ele viu com os próprios olhos. Então, ele não está achando qual que é o melhor ensinamento. Ele sabe, é esse, é aqui. Pior que isso, né? Para a pessoa tornar-se um Buda, não é uma coisa que ocorre uma vida só. Antes de tornar-se um Buda, a pessoa é o que se chama um Bodhisattva. E a pessoa é um Bodhisattva por muitas vidas. São milhares de vidas que a pessoa trabalha para um dia tornar-se um Buda. É um trabalho de milhares e milhares de vidas. A pessoa trabalha para isso, né? E umas coisas que ele estuda esse assunto, né? Como que faz para guiar as pessoas à iluminação? Como é que faz? Qual é a melhor maneira de fazer isso? A pessoa estuda isso vida após vida, após vida, após vida, após vida. E uma das coisas características dos bodhisattvas é sempre que surge um Buda no mundo, os bodhisattvas estão presentes, né? Porque é o que eles vão ser um dia, né? Então, sempre que surge um Buda, todos os bodhisattvas nascem, né? Junto àquele Buda e vão lá ouvir o ensinamento deles, estudar, né? É o trabalho deles, sabe? Um dia eu vou ter que fazer isso. Então, eles estão lá olhando, né? O que esse Buda fez, como é que ele Buda fez, como é que ele não fez? O que ele decidiu, quando a pessoa falou aquilo, o que ele respondeu? Eles estão ali estudando esse assunto, sabe? Como é que faz, como é que o Buda faz para ensinar o Dharma? Então, eles estudam isso vida após vida, estudam o exemplo daqueles que vieram no passado. Então, chega na hora deles, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Não é à toa que o Buda falou sobre as 4 novas verdades nesses termos. Então, não é algo à toa, não é algo que você acha, hoje vamos adaptar isso, porque as pessoas não gostam de ouvir isso, vamos falar de uma outra maneira. Não é tão simples assim, né? A maneira faz parte do ensinamento. A maneira não é porque o Buda ele não era muito criativo, ele não tinha inteligência suficiente para se expressar bem. A maneira foi de propósito. Tem razão para ser assim. Então, às vezes eu fico realmente decepcionado. Às vezes alguns professores budistas, não, se fosse hoje em dia o Buda ia falar desse jeito. Eu falei, será mesmo? Será mesmo que ele ia falar desse jeito, né? Eu vou adaptar. Eu já vi um que falava assim, né? A melhor maneira de expressar as novas verdades é a verdade da felicidade, da causa da felicidade e o caminho que leva à felicidade. Se o Buda estivesse vivo, ele falaria isso. Mas será, né? Eu acho que não. Viu? Eu acho que ele não. Se ele quisesse falar isso, ele tinha falado lá atrás. Porque lá atrás ninguém gostava de sofrimento também. Não é só hoje que as pessoas não gostam de sofrimento. Ninguém nunca gostou de sofrimento. Na época do Buda, antes do Buda, depois do Buda, não existe isso. É por isso que ele fala, eles chamam de nobre verdade, né? Arya Satya. E a nobre verdade, cara, como é que chama? Acálico, não sujeita ao tempo, né? Uma verdade que não é assim, nessa época é verdade, nessa outra época já não é mais verdade.
Que nem se for falar, por exemplo, imigração. Imigração, tem época que imigração é boa. Quando a gente precisa de pessoas, precisa de talentos no país, precisa de pessoas para alimentar o mercado de trabalho, ajudar a construir o país, né? A imigração é uma beleza, né? É excelente. Agora, tem épocas que não, né? Se o país já está, não tem trabalho, não tem mais espaço, não tem terra para dividir, então os migrantes não vão, não é algo útil, não é algo que vai trazer bem-estar para ninguém, nem para as pessoas que moram, nem para as pessoas que vêm. Não é uma verdade universal. Depende da época é bom, depende da época não é bom. Mas sofrimento, ninguém nunca gostou de sofrimento, né? Não é algo que... Não tem época que as pessoas gostam de sofrimento, né? A ponto de a pessoa dizer, não, se fosse hoje em dia, eu poderia falar que a nova verdade da felicidade. Como se naquela época as pessoas não gostassem de felicidade, né? Não, não é verdade, né? Naquela época também ninguém gostava de sofrimento. Todo mundo prefere felicidade. As pessoas confrontaram o Buda com isso, né? Confrontaram o Buda com esse assunto, né? Por que você fala assim? Isso é deprimente. Tem uma história de uma pessoa que vai até o Buda, né? Eu não lembro a história em detalhes, mas o Buda diz para a pessoa, né? A causa do pesar é o apego que você tem pelos seus filhos e sua esposa. É isso a causa do seu pesar. Aí a pessoa ficou chocada, não, que diabo, esse Buda tá doido. Que diabo é isso? Imagina, meus filhos e minha esposa são a causa da minha felicidade. Eu sou feliz por causa deles. Aí ele vai embora e discorda do Buda, né? Não concorda com o Buda. Aí ele acha um grupo de bebum, de jogo de bebum na esquina, né? Ele conta essa história e falou, com certeza, esse Buda não sabe nada. Filhos e esposa é o que traz felicidade no mundo. A fonte da felicidade são os filhos e a esposa. Aí tem a história dá esse contraste, né? O que o Buda diz, que os bebuns, né, as pessoas, os cachaceiros dizem, né? É o oposto, né? Então, o Buda dizia, né, nem sempre, né, o que os arahants dizem está de acordo com o que as pessoas no mundo dizem. Então, tem certas coisas que vai contra, né, o bom senso das pessoas. É óbvio, né, o que o Buda está dizendo é que o apego, né, quando você se apega a algo, você vai sofrer, porque as coisas mudam, né, elas não perduram. As pessoas morrem, as pessoas envelhecem, as pessoas mudam, né? Não precisa nem esperar a pessoa envelhecer e morrer, as pessoas mudam, né? A pessoa que ela era de um jeito, agora não é mais. Antes você gostava dela porque ela era assim, agora ela mudou, não é mais daquele jeito, aí você não gosta mais dela. Agora ela te maltrata, agora ela te agride, agora ela te engana, ela, sabe, te ridiculariza. Putz, eu não gosto mais dessa pessoa. Ou então a pessoa continua a mesma, você mudou. Antigamente, quando você era mais jovem, você achava bacana esse jeito dessa pessoa ser, né? Aí você muda, amadurece, muda de opinião, muda de jeito de ser. Você, na verdade, eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa é superficial. Essa pessoa é tola, é vã, né? Você muda. Se a pessoa não mudar, você muda. Então, onde quer que você já tenha apego, né? Ali está criando uma armadilha para si mesmo, né? Uma armadilha para o sofrimento, né? E da onde que vem o apego? O apego vem do prazer, vem da felicidade. Não vem do sofrimento. O sofrimento não gera apego, o sofrimento gera aversão. Então, tem razão para essas coisas, né? Tem razão para essas coisas. Então, por isso também que o Buda não encorajava, né, os monges a tentar convencer ninguém. Na época do Buda, né, e a gente tenta manter essa atitude na minha tradição, né? Não tento convencer ninguém sobre nada, né? Eu só respondo perguntas. Se as pessoas quiserem ouvir, eu digo. Se elas não perguntarem, eu não respondo, não digo nada, né? Aqui não, tem sempre alguma pessoa que vem trabalhar aqui, algum trabalhador, algum pedreiro, algum técnico, ou mesmo quando eu pego carona, chamo um táxi, alguma coisa, né? Jamais na minha vida eu ensinei para ninguém. Às vezes a pessoa pergunta e eu respondo, né, de uma maneira assim bem curta, né? Só para as pessoas têm curiosidade, às vezes, né? O taxista às vezes tem curiosidade, quer perguntar, mas o que vocês fazem? O que o Buda ensinou, tá? Aí você fala de maneira reduzida, né, maneira curta, né,
também não cansar a pessoa, mas nunca tomei iniciativa, né? Falar, olha, vem aqui, eu vou te ensinar um negócio. Jamais fiz isso. E espero nunca fazer. Porque esse tipo de coisa não é para qualquer pessoa, esse tipo de ensinamento, né? Você fala sobre sofrimento, causa do sofrimento, né? Ninguém quer ouvir isso, né? Mas algumas pessoas têm insight, né? Não é à toa que os Budas nascem no reino humano. Eles não nascem nos reinos celestiais. Eles nascem no reino humano. Porque os seres humanos têm capacidade de enxergar isso. Então, o que a gente faz é, a gente fica aqui, avisa as pessoas, olha, tem um mosteiro ali, quem quiser vai lá. Então, aí, se a pessoa veio até aqui, você imagina que algum interesse ela tenha, né? Talvez seja só curiosidade, ou talvez ela tenha algum insight, ela tenha já um pouco de intuição a respeito desse assunto, né? De forma que quando ela ouça, né, faz sentido para ela. Eu mesmo como monge e tendo vivido com muitos outros monges, né, durante muitos anos, mais quase 20 anos já. As histórias são sempre assim, né? As pessoas, e mesmo na época do Buda, assim, nos sutras você ouve isso, você vê exemplos assim, né? É verdade, a maioria das pessoas não gosta de ouvir isso, ela não quer saber de sofrimento, de morte, de doença, ela não quer olhar para isso. Certo, verdade. Mas tem gente que tem insight, tem gente que tem algum, alguma bagagem, alguma maturidade espiritual. Quando essas pessoas ouvem essas coisas, para ela assim, é uma boia jogada no oceano, sabe? É onde que ela olha só tem água, 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 e de repente ela vê uma boia, fala, meu Deus, graças a Deus, boia. Porque ela tem uma visão, não, peraí, mas isso está errado, né? Ela fica olhando para um lado, olha para o outro, não é possível, tem alguma coisa errada aqui, está faltando alguma coisa. Aí quando ela ouve essas nobres verdades, ela, finalmente, caramba, finalmente alguém falou isso. Porque às vezes a pessoa também não consegue organizar essa ideia em uma frase, sabe? Ela tem esse insight, mas é uma coisa assim, ela não sabe como botar aquilo em uma ideia, né? Ela tem essa coisa, ela não sabe como expressar aquilo, como organizar aquela ideia. Quando ela ouve isso, ela fala, sim, óbvio. Por que que ninguém falou isso antes? Quando eu a primeira vez ouvi as novas verdades, eu lembro até hoje, eu estava na casa de Dharma, foi a primeira vez que eu fui na casa de Dharma, era o Arthur que estava falando, falou as novas verdades, eu falei, finalmente, finalmente, porque eu já sabia aquilo, eu sabia algumas coisas, eu até pensei claramente isso, falei, bom, tudo bem, talvez eu seja doido, mas pelo menos tem mais um doido aqui, esse tal de Buda também é doido, pode ser que eu seja doido, mas não estou sozinho, já é alguma coisa, sabe? Ser, não chego a ser são, mas pelo menos sou doido sozinho. Tem mais um doido nesse mundo, pelo menos. Então, é uma coisa que dá, sabe, para algumas pessoas isso é um alívio, né? Que algumas pessoas criticam, falam, mas você é muito negativo, falam, assim, negativo para você, né? Para outras pessoas isso é um alívio, sabe? Falar, putz, finalmente alguém falou, né? Finalmente alguém falou a verdade sobre esse assunto. Né? Então, o que é alívio para alguns é tristeza para outros, né? O que é tristeza para outros é alívio para uns, né? Então, não é algo que é para todo mundo realmente, né? Então, sendo assim, né, não é algo para ser. Né? As pessoas vêm me perguntar, John, estou estudando budismo faz muito tempo. Eu não sei, será que eu devo ensinar as pessoas? Eu devo ensinar a minha família? Eu falo, não, não ensine ninguém. Cuide da sua vida. Você aprenda primeiro. Né? Se alguém perguntar, você responde. Né? E se responda de maneira curta e sucinta. Porque na medida que nós não somos nenhum grande mestre, né, a gente tem que ter pudor em falar. Né? Falar só o suficiente. Né? E, no máximo, aponta as pessoas, ó, vai lá olhar as palestras do Janchar, de Ansumero, vai lá olhar os sutras, né? Que o Buda de fato ensinou. Porque isso sim, né? Ali sim está o verdadeiro ensinamento, né? A gente apenas, né, partilha um pouco o que a gente sabe, né? Mas o melhor trabalho que a gente pode fazer para uma pessoa que tem interesse, na verdade, é direcionar elas aos ensinamentos verdadeiros, né? Não nós, né? Você não deve procurar em mim isso, tem que procurar isso no Buda. É de lá que vem, né? Tá disponível ainda, por que não buscar, né, o produto original, né? Para que ficar comendo comida mastigada pelos outros? Vai direto à origem, né?
Você vê que até as pessoas que sabem emulam essa atitude, né? Quando, como era o nome? Upatissa, se não me engano, era o nome antes de tornar-se Sariputta, né? Acho que chamava Upatissa, se não me engano. Quando, né, tinha um rapaz na época do Buda, se não me engano, ele chamava Upatissa. E aí ele largou a família, largou tudo em busca, né? Ele quer descobrir a verdade, né? Largou tudo, virou um andarilho em busca da verdade, tipo uma seta, né? Aí, um certo dia ele viu um discípulo do Buda. Ah, foi até aquele discípulo do Buda e viu que tinha algo diferente, porque aquele discípulo do Buda era iluminado, ele alcançou a iluminação. Então, só de olhar, ele viu, mas esse cara é diferente. Tem algo diferente aqui. Aí foi até lá e perguntou, né? Venerável, quem é você, né? Quem é seu professor? Ah, eu sou tal, meu professor é o Buda, o Arahant e tal. Ok. O que é que esse Buda ensinou? Ah, eu sou apenas recém-ordenado, eu não sei muita coisa, né? O que eu posso dizer é o seguinte, ele ensinou tudo que surge, surge graças a uma causa. Quando a causa cessa, o fenômeno cessa. Só isso que ele, né? Só isso que ele ensinou, né? Que a pessoa teve. Você vê, a pessoa era um arahante, iluminado. E ainda assim, ele falou: não, eu não sei muita coisa, eu sou, eu sou um novato ainda, eu não sei muito. O que eu posso dizer esse tanto aqui, né? Mas isso é correto, porque esse venerável, ele tinha a iluminação, é verdade, mas era muito recente ainda no budismo, né? Digamos, no trabalho do Buda. O Buda tinha acabado de alcançar a iluminação, tinha poucos discípulos ainda, não tinha ainda estruturado perfeitamente, né, como é que ele ia explicar, ou pelo menos não tinha transmitido isso aos discípulos ainda, não havia um texto formal, né? O Buda não tinha instruído, olha, quando vocês ensinarem, ensinem assim, né? Mais tarde ele faz isso, né? Mais tarde ele começa, olha, galera, quem for ensinar, ensine assim, né? Então as pessoas padronizam, né, e tentam manter o ensinamento de maneira padrão, né? Mas inicialmente não tinha isso, né? Então essa pessoa, por humildade, falou, olha, eu não sei muito ainda, eu sou recentemente chegado nessa disciplina, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né? Quando as coisas surgem, elas surgem graças a uma causa. Quando a causa cessa, o fenômeno cessa, né? Aí aquele rapaz, só de ouvir esse estrofe, né? Já entendeu, já alcançou o primeiro estágio de iluminação, né? Alcançou Sotapanna, né? E aí foi até o Buda e tornou-se monge, né? E eventualmente tornou-se o venerável Sariputta, né? Que é um dos discípulos mais famosos do Buda, né? Era chamado discípulo número 1 do Buda, né? Venerável Sariputta, né? Então é uma coisa que não é, sabe, mesmo as pessoas iluminadas agem assim, não é falta de compaixão, não é excesso de pudor, é apenas respeito, né? Tanto pelo Buda quanto pelas pessoas que estão na sua frente, né? Então, é uma questão de pudor e respeito, né? E bem-querer, né? É assim que você ajuda as pessoas, né? Ajuda as pessoas direcionando elas ao correto e não dando para elas uma versão distorcida, uma versão que pode não estar correta, né? Direciona elas para o correto logo de vez, né? Melhor coisa, melhor forma de ajudar as pessoas é assim, né? Ah, então é isso, né? São algumas palavras sobre esse aspecto do ensinamento budista, né? Que às vezes causa conflito, causa desconforto nas pessoas, né? E tudo bem, não tem por que não ter desconforto, né? Quem não se sente confortável não tem, não enxerga, isso não é para mim, ótimo, não tem problema nenhum, porque ninguém tem obrigação de ser budista, né? Mas eu estou dizendo, existe uma razão para ser assim, não é à toa que é assim, né? Não é por falta de habilidade do Buda que é assim, né? Não é porque ele não soube se expressar bem que é assim, né? Ele sabia se expressar, se expressou muito bem, não é à toa que esse ensinamento perdura, faz 2.600 anos, né? Talvez é uma das doutrinas mais antigas que existem, né? Ainda vivas hoje, né? Então, não é à toa que isso persiste até hoje, né? Ele soube se expressar de maneira clara, né? Estratégica, né? Então, é por essa razão que as coisas são assim, né? Então, é só esclarecer esse assunto. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, fique à vontade.